Paz, Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um canal Because You Too, porque você também. Estava orando agora e o Senhor falou no meu coração. E eu te confesso, falei, Deus, preciso gravar uma palavra. E o Senhor tem falado muito sobre obediência, sobre ouvir a palavra de Deus e como ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero deixar a palavra que se encontra ali no Evangelho de Lucas, escreveu o Dr. Lucas, né? Se encontra no capítulo 11 e no versículo, eu vou ler alguns versículos, porque o Senhor falou em alguns versículos ao meu coração. E eu quero estar passando para vocês o que o Senhor falou nessa tarde, né? Na verdade, agora aqui vai ser meio-dia e eu não sei em outros lugares, mas aqui é exatamente ao meio-dia. É onde muitas coisas boas acontecem e muitas coisas ruins também podem acontecer. Mas a gente fica com as coisas boas, né? Porque o Senhor já nos deu as coisas boas. E se alguma coisa há de ruim, é porque é propósito de Deus. Alguma coisa Deus vai fazer através disso tudo. Às vezes a gente não entende, a gente não compreende o operar do Senhor, mas a nossa vida, ela é do Senhor, ela pertence ao Senhor, né? Se diz, às vezes a gente se coloca de joelho ao meio-dia, a gente quer apresentar ao Senhor, lembrando das suas promessas, né? Repreendendo a mortandade que assola ao meio-dia. Mas nesta tarde, início, né, de tarde, eu quero deixar essa palavra no coração de vocês. Eu quero deixar no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, de alguns versículos que eu vou ler. Amém? Lemos. Jesus ensina os discípulos a orar. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse aos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Versículo 2. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dar-nos cada dia o seu pão cotidiano. 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também somos pecadores. A qualquer que nos deve. E não nos conduzir à tentação, mas livrar-nos do mal. E o versículo 9. E eu vos digo a vós: pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e acharei. Batei, e abre-se-vos-á. Versículo 10. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Amém? Esta é uma passagem bem conhecida, Lucas. Oramos e falamos muito sobre pedir. A maioria das vezes, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós pedimos ao Senhor. Mas nós mais pedimos do que agradecemos. Nós reconhecemos. Mas neste dia eu quero deixar para vocês, a palavra do Senhor é muito importante em oração. Tenho estudado a respeito da oração, eu tenho estudado porque é o meu chamado, e então a gente precisa buscar. Assim como cada um de vocês, aquele que tem chamado, deveria buscar naquilo que o Senhor te chamou para fazer nessa terra, né? A respeito do seu chamado. Eu creio que esse é um chamado difícil. É um chamado onde você precisa, né? Porque todos nós precisamos falar com o Senhor. Todos nós precisamos aprender a orar. Todos nós precisamos saber a buscar o Senhor. Né? O Senhor diz, buscai o Senhor quanto se pode achar. Nós estamos vendo um tempo ruim, né? Em Efésios diz que nós temos que estar revestido com toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Eu não sei qual é o dia mau para você, eu não sei se esse dia mau já chegou, né? Eu não sei se ele vai chegar, mas a gente sabe de uma coisa, ele vai chegar uma hora, sim, ele vai chegar. O dia mau sempre chega para alguém. Mas como assim é o dia mau? O dia mau pode ser um dia de enfermidade, um dia que você se sente abatido, um dia que você se sente desanimado, um dia que você se sente incapaz, um dia que as portas se fecharam para você. Esse é o dia mau. Esse é um dia mau para um cristão, esse é um dia mau para um ser humano, onde você se vê incapaz de fazer muitas coisas. E aí é onde você realmente
se coloca na presença de Deus e reconhece que Deus é quem pode fazer, que você não pode fazer nada sem Deus. Onde você se coloca muitas das vezes sem entender o trabalhar do Senhor. Muitas das vezes a gente ora, né, como Jesus ensinou, o Pai Nosso. A gente diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E muitas das vezes o Senhor quer fazer a sua vontade em nossas vidas. E muitas das vezes a gente não entende a vontade do Senhor, não entendemos. Quando ganhamos, entendemos. Quando perdemos, não entendemos. Como assim? Um Deus que abençoa, um Deus que diz que não vai deixar faltar, e um Deus que fala que as coisas todas são boas, né? Bem-aventurado aquele que ama o Senhor. Nós amamos o Senhor, amamos fazer a obra do Senhor, amamos falar com o Senhor. E a oração que nós lemos agora, em Lucas 11, nós entendemos que o Senhor ensina os seus discípulos ali a orar. Como convém, como orar, como falar com o Pai. E eu sei que muitas pessoas não dão muito crédito à oração, mas a oração é a chave onde você se mantém de pé. Aonde você não é enganado, aonde pessoas vão passar por você, vão falar de Cristo. Vão falar muitas das vezes a respeito de Cristo, ser boca de Cristo, falar, né? Ser profeta do Senhor na sua vida. Mas se você não tiver a palavra do Senhor, se você não conhecer o Senhor, se você não conhecer a voz do Senhor, porque nós precisamos conhecer essa voz, nós precisamos, antes de sair da nossa casa, antes de irmos a algum trabalho na igreja, antes de estar em comunhão com os nossos irmãos, porque é isso, estar na igreja, você é a igreja, você está em comunhão com o seu irmão a partir do momento que você sai da sua casa e você vai em direção ao templo do Senhor, você vai adorar ao Senhor. Quando você chega lá, você vai entender o significado da palavra estar em comunhão, né? E eu sei que muitas pessoas têm saído da igreja, muitas pessoas têm se afastado da igreja, né? E muitas das vezes, se afastando da igreja, tem se afastado de Deus. Por quê? Porque não tem uma vida de oração, porque não tem uma base, né? Uma base espiritual em conhecimento da palavra do Senhor, não tem meditado na palavra do Senhor, não tem orado em suas casas, mal tem tempo para dobrar os seus joelhos ou ler a Escritura. Isso faz parte, a Escritura tem um ligamento com a palavra e a resposta do Senhor. E às vezes nós não damos muito valor à oração. Quando temos uma reunião de oração, muitas pessoas não aparecem, muitas pessoas não podem ir ou até mesmo não querem ir, né? E aí cabe a Deus a julgar, nós não vamos julgar ninguém. Mas eu creio muito na oração. A oração tem poder. Eu estava, domingo a gente estava conversando na nossa igreja e eu percebi o quão importante é a oração. Quão importante é a oração nas nossas vidas, saber do poder de Deus, porque nós pregamos que quando Jesus falou, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, quando nós pensamos nisso, realmente nós falamos, vamos ser revestido de poder. E quando chega nesse momento de ser revestido de poder, a gente esquece do poder de Deus, a gente dobra o nosso joelho e às vezes a gente esquece que realmente esse poder já está sobre as nossas vidas, que nós já fomos revestidos de poder. E o poder que nós temos é falar com o Senhor, é ver das suas maravilhas, é entender que Deus tem o melhor para a gente, Deus tem falado conosco, mas como vamos ouvir a voz de Deus? E aqui na palavra dele, ele diz, buscai. Primeiro nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Precisamos buscar de todo o nosso coração. Eu não sei buscar de todo o coração, Eli. Como vamos fazer isso? Buscar de todo o coração você não pode mentir para Deus. O seu coração, você sabe neste momento o que você está passando. Eu estou aqui deste lado, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são as suas aflições diante do Senhor. Eu não sei quais são as suas dúvidas, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei, diante de Deus, eu não sei te dizer neste momento. Eu consigo ter o discernimento do tempo que estamos passando, um tempo de frieza espiritual, tempo onde o inimigo da nossa alma quer deixar todos os seus filhos paralisados com medo,
com medo do amanhã, com medo do que fazer, muitas das vezes deprimido, muitas das vezes com uma enfermidade, né? E esse é o momento onde nós precisamos nos colocar de joelho, onde nós precisamos reconhecer, sim, reconhecer o poder de Deus, o poder que Deus já nos deu. Você como cristão, você como conhecedor da palavra de Deus, você sabe como invocar Deus, você sabe como mudar essa situação, você sabe como manter a calma. Oração, orar em todo o tempo. E hoje eu quero deixar essa palavra no coração de vocês. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Precisamos buscar o Senhor, precisamos orar mais. Eu sei que orar e jejuar faz muito, mas muito mesmo resultado. Traz um resultado sobre a sua vida, primeiramente, porque quando você jejua, você não jejua para mover a mão de Deus, você não jejua por uma causa, porque a maior causa é a sua vida. Porque se você acreditar em tudo aquilo que já está sobre você e que a palavra que não mente, a palavra de Deus verdadeira, você vai verdadeiramente acreditar, não é mesmo? Eu estou vivendo as promessas do Senhor. Vivo cada dia, sim, a promessa do Senhor. Eli, mas muitas coisas vêm sobre as nossas vidas. Às vezes a gente não suporta algumas pequenas provações. Mas Deus, Ele nos surpreende. Às vezes nós estamos orando. Às vezes o Senhor já te deu as promessas. E às vezes nós não suportamos a distância. Ou quando Deus se cala. Deus já falou. Deus já disse das suas promessas, Deus já falou sobre as suas promessas. E o que você tem na mão? O que você tem na mão é toda a promessa que o Senhor tem sobre a sua vida. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acredito que muitos estão passando por dificuldades. Acredito também que muitos perderam muitas coisas. Mas também acredito que Deus, Ele é dono de todas as coisas. Como diz, Ele é dono do ouro e da prata. Um exemplo de testemunho. O ano passado, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, eu vou entrar esse ano de 2023 e eu quero te servir melhor. Eu quero dar o meu melhor a ti. E eu falei, Senhor, eu preciso parar de ser esse crente superficial. E todos conhecem a palavra, de alguns que moram nos Estados Unidos, tem uma palavra que é lançada no mundo espiritual, que diz que os profetas vêm para cá, para essa terra, e acaba se corrompendo. E eu aprendi na minha vida, eu falei, Senhor, eu cheguei aqui e recebi essa palavra logo de cara. Como vou fazer para me manter de pé? Como vou fazer? E o tempo foi passando. E eu tô aqui 8 anos nos Estados Unidos. Te confesso que eu nunca falei, nunca morri de amores pelos Estados Unidos e nem por Miami, principalmente Miami. Mas Deus sabe como trabalhar. E no ano de 2023, eu abri o ano, né, na virada do ano de 2022 para o ano de 2023. E eu falei, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser ousada, eu quero ver mais desse poder, eu quero ver mais dessa unção que o Senhor disse na sua palavra. Palavra, promessas, né? E eu quero viver isso. E Deus, Ele é muito fiel na palavra dele. E se você se colocar verdadeiramente com um voto com o Senhor, com um propósito com o Senhor, Ele vai te honrar. No tempo dele, mas Ele vai te honrar. E sabe o que eu acho assim magnífico em Deus? É quando você fala com o coração e quando você entende que você não aceita mais aquela situação na sua vida e você fala assim, não, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu levantei a minha mão, eu aceitei esse Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso mudar, eu não posso ser a velha criatura, eu não posso ser a mesma pessoa, eu quero mais de Deus. Assim, nós queremos mais de Deus, nós batemos na porta em oração, nós pedimos, mas nós queremos que Deus faça o já, né? Nós sabemos que Deus pode fazer o já, nós sabemos que quando Deus quer operar, Ele fala que um dia é como 1000 anos para Ele.
E 1000 anos é como um dia. Quando ele quer mover as águas ao seu favor, ele move. E naquele dia eu fiz esse voto com o Senhor. E na virada, no Réveillon, Deus, assim, com certeza, ele assinou embaixo e falou: ok, eu vou cumprir aquilo que você quer que eu faça. Falei: ok, amém, eu vou, me coloquei, né, eis-me aqui. Porque quando a gente fala, eis-me aqui, estou disponível, nós estamos dizendo, eis-me aqui, estou disponível. E para mim foi realmente, vou te dizer uma coisa, sabe quando Deus passa na casa? Deus passa na casa, quando você quer Deus na sua casa, ele passa na sua casa. Que casa é essa, Ellen? A casa chamada coração, a casa chamada mente, a casa onde ele mora, onde ele habita. Quando você aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é dessa forma que ele trabalha. E aí, naquele dia, naquele ano, eu vi a mão de Deus. E a gente sabe, eu vou te dizer, eu tô contando esse testemunho aqui, mas assim, hoje eu tô rindo, mas Deus, ele é muito fiel na palavra dele. Às vezes vocês me veem aí, né, correndo, né, nas igrejas, mas é que crente, ele é assim, crente, ele tem que fazer isso. Por quê? Quando éramos do mundo, nós andamos de balada em balada, nós andamos de festas em festas. Por que você agora é cristão, você está preso dentro da sua casa, você se alimenta da palavra, você tem dons, você tem talentos, mas você tem medo de se expor, você tem medo de falar, né? E o Senhor diz que o medo e a timidez, né? Quem é tímido, ele não vai herdar o reino dos céus. Por quê? Porque quando você é tímido, quando você tem medo, você está dizendo, eu não vou me expor, tipo, o meu eu, né? Eu pra quê? Não é Deus, sou eu, é a minha cara que eu tô colocando, é a minha, como se diz, a gente começa a ser tão egoísta a ponto de dizer que eu não tô, não é Deus, sou eu. E desde que a gente precisamos nos humilhar, né? A gente precisa nos humilhar, né? Precisamos reconhecer o poder de Deus, precisamos reconhecer que tudo é para Ele, tudo é dele. E nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Quando adentramos num lugar desse, nós pensamos, é a minha imagem, é a minha cara, né? Como eu estou aqui agora falando com vocês, qualquer coisa que eu falar de errado, é tipo, é a Ellen. Ou, a Ellen tá falando no nome de Deus. Então, automaticamente, a gente julga a pessoa. É um cristão. É fulano. É ciclano. Então, assim, essa é uma responsabilidade muito grande. Quando nós se tornamos verdadeiramente, se colocamos na posição de falar, eis-me aqui. Quem é levita fala, eu vou louvar. E se eu errar, as pessoas vão me julgar. Mas você tem que entender que quando você subir naquele lugar, naquele púlpito, você não pode ser você. Você tem que ser aquele que Deus quer que você seja. A imagem e semelhança dele. O que você veio transmitir? Você veio transmitir louvor, paz, libertação e cura. Você precisa receber e dar de beber esse povo. Através do louvor, através da tua palavra. E quando eu me coloquei ali, o Senhor falou, tomou aquela palavra, assinou embaixo, carimbou e falou, pois agora você vai ser provada. E eu ouvi Deus falar. E eu estava numa vigília e o Senhor veio falar comigo. E Deus confirmou aquele voto que eu fiz naquele dia. E eu entendi que quando a gente nos colocamos diante do Senhor e falar, eu tô cansado disso, eu tô cansado de ser uma serva que não faz nada, que aparentemente parece que está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo. E eu me coloquei diante do Senhor ali, eu falei, Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eis-me aqui. E eu tô falando isso porque hoje Deus falou pra mim, obediência é tudo. Obediência é tudo. E eu falei, nossa, obediência é tudo mesmo. E às vezes a gente não entende o processo. E naquele ano de 2023 pra mim foi assim, como que eu vou dizer, experiência com Deus. Tem pessoas que precisam passar experiência com Deus quando está no leito de dor. Tem gente que precisa passar experiência com o Senhor quando perde um filho ou perde um marido.
ou alguma porta se fecha. E naquele dia, naquele ano, Deus confirmou muito para mim, muitas coisas, meu chamado, porque não é fácil você ser chamado para intercessão, oração, e você ora e você fala: Deus, eu oro, falo em teu nome, pessoas recebem e são curadas, pessoas são libertas, o Senhor faz, e a minha casa. E naquele ano o Senhor começou a me provar. No começo do ano eu já perdi o emprego. Eu falei: meu Deus, meu Deus, e agora, Jesus? E eu sempre quis trabalhar, né, na Amazon, sempre quis. Eu sei que foi Deus que abriu essa porta para mim na Amazon. E que eu quero deixar aqui, eu sei que tem muita gente que precisa ouvir, porque vê a gente rindo, mas acha que a gente nunca passa em prova e ninguém entende quanto que você busca o Senhor, por que você busca tanto, porque as pessoas te julgam achando que você quer aparecer, porque você quer isso, que você quer aquilo. E eu sei de onde Deus me tirou, e naquele dia, naquele ano, o Senhor falou pra mim: é isso que você quer? Então eu vou fazer. E Deus fez do jeito que Ele falou que ia fazer. E pra saber, Deus falou: aguenta o processo. Aguenta o processo. Quando Deus fala isso, aguenta o processo. Gente, é muito difícil. Porque quando Deus fala, Ele vai fazer. E no ano de 2023, para mim, eu fui processada. Literalmente, o vaso passou na mão do oleiro. Literalmente, a gente, né, o pau seco caiu na mão do carpinteiro. E ali Deus trabalhou comigo. E eu comecei a entender, e nenhuma das minhas decisões não era mais minha. E aí eu falei: Deus, é isso? Tipo, eu levantei minha mão: é isso? Está sujeito a passar por esse processo. E o Senhor me falou, e toda vez que me vinha alguma dificuldade no ano de 2023, o Senhor falava: aguente o processo, porque eu estou passando, e eu disse que estaria contigo. Eu estaria contigo nesse processo. E realmente, Deus passou comigo em todos os processos. Deus, como se diz, Deus realmente abriu meus olhos para muitas coisas que talvez eu não via, ou talvez passava despercebido. E no ano de 2023, o Senhor falou para mim: Deus fechou a porta, Deus afastou a amizade, Deus me colocou num lugar onde talvez eu não queria estar, mas por obediência a Deus, a gente permanece. Fazer aquilo que eu achava que eu não conseguiria fazer, ter medo. Uma dessas coisas é estar aqui hoje, na frente de um celular, na rede social. Eu morro de vergonha a respeito disso. Não parece, mas eu tenho muita vergonha. Eu queria ser mais ousada em respeito a isso. Mas eu acredito muito no poder de Deus, e também eu acredito muito na responsabilidade do que você está falando e ministrando e passando, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E a imagem e semelhança de Cristo, as pessoas te olham e as pessoas veem como você está, qual é o seu testemunho, né, diante das pessoas e diante dos homens, porque Deus não olha como o homem, né? Deus não vê como o homem vê. Mas nós, seres humanos, infelizmente, nós andamos e muitas das vezes desanimamos porque ouvimos uma palavra do homem, ouvimos uma palavra de pessoas que querem parar o seu ministério. Mas se você acreditar que Deus é quem fala contigo, se você meditar na palavra de Deus, você sabe quem você é em Deus. Por isso o Senhor fala que nós temos que meditar nas Escrituras. Guardar a palavra do Senhor na tauba do nosso coração. Por quê? Porque verdadeiramente, às vezes nós recebemos palavras de desânimo, tristeza, e se você não tiver respaldado na palavra do Senhor, se você não tiver alinhado na palavra do Senhor, como assim respaldado na palavra do Senhor? Se você tem uma promessa, assim como Deus falou comigo no ano de 2023, antes de acontecer,
tantas coisas que eu ia passar nesse processo e que muitas coisas viriam e que era para me ter bom ânimo, porque Ele estava comigo, Ele estava no processo, estava me segurando, Ele estava segurando nas minhas mãos. Então eu realmente descansei. Vou te falar, vontade de parar a gente tem, né? Vontade de desistir a gente tem, porque nós somos ser humano, nós temos esse orgulho dentro de nós. A pessoa fala, não tem orgulho? Você tem orgulho, sabe por quê? Porque antes de você fazer alguma coisa, você teme. Antes de você fazer alguma coisa, você tem medo de fazer. Por quê? Você tem medo de machucar alguém? Não, você tem medo de você mesmo. Você tem medo de muitas das vezes você falar, não, eu não vou fazer isso porque é a minha imagem. É a minha imagem, que eu estou ali, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Muitas das vezes você deixa de fazer aquilo que Deus manda você fazer. Deus fala, obedece, né? Abraão foi assim, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra. E às vezes a gente não quer sair, às vezes a gente não quer se mover, a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente tem medo de sair do conforto, a gente tem medo de entristecer alguém ou envergonhar alguém, porque você não quer tomar uma posição e você acaba paralisado, depressivo, né? Você começa a ter uma depressão porque você começa a ficar ali pensando, se eu tivesse feito, e se eu tivesse ouvido, e se eu tivesse saído, e se eu tivesse. E nós entendemos que temos que fazer as coisas com direção de Deus. Nós fazemos planos. Eu entrei esse ano falando na live do meu canal no YouTube. Eu falei, entramos o ano fazendo projetos, entramos o ano de 2024 fazendo muito projeto. Mas a concretização realmente vem do Senhor. Você pode até pensar em fazer muitas coisas para o Senhor, mas se você não tiver uma atitude, o pensar vai ficar só vago. E o Senhor fez assim com Abraão: sai no meio da sua terra, no meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E às vezes a gente está paralisado assim. Entramos esse ano de 2024 com alguns pensamentos. E o que eu quero deixar hoje para vocês é oração e obediência. Jesus foi levado ao Getsemane. Foi necessário ele passar por tudo isso. Foi necessário. Tem uma série que está sendo bem famosa a respeito de The Chosen. Os escolhidos, separados, chamados por Deus para fazer a grande obra. Você foi chamado, você foi escolhido. Ah, não, irmã Ellen, eu não fui não. Você foi. Todos nós fomos. Ide e pregai a toda a criatura. Aquele que se arrepender será salvo. E aquele que não se arrepender já está condenado. Então, eu acredito que esse é o novo tempo. As pessoas falam grande avivamento. Às vezes a gente fica pensando, como vai ter um grande avivamento nesse caos? Como vai ter um grande avivamento? Sabe por quê? Porque o ser humano, ele tá achando que o grande avivamento virá com pessoas falando em línguas, marchando no poder. E o grande avivamento vai acontecer quando todo mundo estiver alinhado com Deus. Todo mundo sabendo quem é Deus. Porque aquele que conhecer a Deus e se arrepender será salvo. Mas aqueles que não se arrepender e não conhecer que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo veio para salvar, para libertar, para transformar, curar, já está condenado. E é uma palavra simples, mas é uma palavra verdadeira, onde muitas pessoas já não pregam mais no púlpito. Nós vemos púlpitos que têm falado de gente, tem falado, tem gente que aqui não tem pessoas assim, e isso está se tornando uma coisa muito chata de se ouvir. A verdade é que você sai da sua casa porque você quer confirmação de Deus sobre uma palavra. Você vai ter a fonte para beber água. Você vai ter a fonte para buscar mais de Deus. Por que buscar mais de Deus? Porque, primeiramente, você precisa buscar para você. Buscar a vida, buscar ser cheio, buscar a presença de Deus por uma semana. Pessoas que vão de domingo,
pessoas que gostam só de ir na Santa Ceia. Nós estamos também perto da Santa Ceia, né? Os famosos papapão. Mas assim, você precisa entender que não é só isso. Você tem uma rede social, fale do teu amor, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Eu sei que às vezes a gente pensa que não está fazendo muita coisa, mas como a gente coloca assim a nossa cara aqui, muitas das vezes passamos horas e horas vendo stories, review, tantas coisas vãs, né? Não desprezando, que a gente passa mesmo, a gente passa tempos e tempos, horas e horas. É bom, é gostoso, sabe? Tem coisas que é até edificante, mas tem coisas que não edificam a sua vida. Tem coisas que te traz o que está acontecendo no mundo, te traz um desespero, se você não está baseado na palavra, se você não sabe que isso aqui é a boca de Deus, e que tem muita gente querendo mudar o que está escrito aqui. O que está escrito aqui não vai ser mudado. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Não adianta você querer achar que vai mudar. Não vai acontecer o apocalipse, não vai acontecer isso, não vai acontecer, meu amigo, desculpa. Vai acontecer, porque já aconteceu. Quando Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, ele disse: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E ali tudo se foi consumado. Consumado estás. Consumado está. Não tem como você voltar. Jesus, o Cordeiro, veio para nos salvar, para ser o nosso advogado diante de Deus, porque esse lugar que ele está era para nós outros, era para nós outros estar ali, era para nós estarmos ali sofrendo a vergonha da cruz. A vergonha da cruz. Está sofrendo a vergonha da cruz. E Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a responsabilidade. Agora me diz. Jesus sofreu no Getsêmani, chorou e disse ao Senhor, o Pai, em obediência ele veio à terra. Em obediência ele cumpriu o propósito do Senhor. Quando eu estava vendo esse The Chose, eu estava vendo uma cena onde foi o primeiro milagre de Jesus, em público, até o que eles estavam mostrando. E o Senhor falou comigo assim, sobre a Maria. Maria foi dizer a Jesus, acabou o vinho. E Jesus disse a Maria, que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando ela falou isso, eu percebi, Jesus, ele é tão fiel na lei do Pai dele, na lei do Senhor, porque ele conhecia toda a Torá, ele conhecia as leis, ele conhecia a obediência. E a primeira coisa que ele foi provado foi a obediência. Como assim ela é obediência? Maria disse que tinha acabado o vinho. E Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Mas Deus é pai de Jesus. E Maria era a mãe de Jesus. Primeira coisa, ele honrou o pai e ele honrou a mãe também. E eu fiquei pensando nisso e Deus falou muito no meu coração. Primeira lei, ele honrou o pai. Ele honrou a mãe. Porque muitas das vezes nós não damos créditos ao nosso pai e à nossa mãe. Nós crescemos, principalmente os jovens aqui nos Estados Unidos, têm uma liberdade maior aos 16, com 18 a maioria já sai de casa. Mas muitos se perdem, sabe por quê? Porque não tem honra. Não honrar os seus pais, continua muitas das vezes não honrando. E quando Deus falou, Jesus pensou, olhou, e se ele tivesse falado não para Maria? Porque não era chegada a minha hora. Ainda não era chegada a minha hora. Eu não sei o que você tem pensado. Talvez Deus está falando para você. Faz isso. E você fala, ainda não é chegada a minha hora. Faz tal coisa, ainda não é chegada a minha hora. Será que você vai esperar Jesus chegar para dizer, agora eu posso fazer alguma coisa? Não. Fazer algo, fazer agora e fazer com pressa. É um tempo
onde almas estão gritando, onde pessoas precisam da sua ajuda. Eu não estou dizendo de ouro nem prata, eu não estou dizendo... eu sei que precisamos de um prato de comida, eu sei que a gente precisa, porque só sabe da fome quem já passou ela. E hoje, vendo onde nós estamos, se você olhar para trás e ver aonde você estava, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa para andar cantando igual os pássaros. Os pássaros dão louvor ao Senhor. Primeira coisa que ele faz, logo de manhã, ele começa a louvar ao Senhor. E você não tem adorado ao Senhor? Como que você tem mostrado ao Senhor a sua gratidão? Ele não está entendendo o que você está falando. Tudo já foi consumado. Na cruz do Calvário se encerra todos os milagres que o Senhor fez a respeito da humanidade. Não que Jesus não está fazendo. Sim, ele está fazendo e continua fazendo. Porém, a nossa fé é pouca. A nossa fé parece que foi presa na cruz do Calvário e lá ficou. Mas esquecemos da palavra do Senhor. Às vezes estamos como verdadeiramente caminhando em Emaús, falando dos feitos do Senhor, falando da mulher do fluxo de sangue, falando do primeiro milagre do Senhor, falando que ele cura, que ele liberta, ele transformou, ele levantou o coxo, ele abriu os olhos do cego. Ele fez e vai continuar fazendo. Ele disse que nós faríamos milagres maiores do que a dele. E aonde estão os milagres? Onde está o fruto das nossas mãos? Quando você orar crendo na promessa do Senhor. Orar baseado na palavra do Senhor. Tenho estudado sobre a oração, temos estudado sobre usar a palavra em oração. Trazer à memória aquilo que o Senhor fez na sua vida e que ainda pode fazer na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela, no meio de seus amigos. Mas a gente está perdido com o nosso eu, perdido com o nosso orgulho, perdido com o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. E às vezes a gente fala, não, eu não sou assim, você é. Não é medo, não é vergonha, é o orgulho. Então colocar a tua cara nesse lugar. Eu creio que tem pessoas que louvam, que poderiam louvar sim, louvar aqui e mandar uma mensagem, porque tem tantas pessoas passando o seu dedo nesse celular, passando, deixa eu ver se Deus fala comigo. Você vai ser o canal para Deus falar com essa pessoa, através de um louvor, porque tem pessoas que ouvem a voz de Deus mais através de um louvor, outros através de leituras, outro através de falas e prestar atenção no que você está falando. Eu creio que você precisa usar o dom e o talento que o Senhor te deu. Não é tempo mais de enterrar o seu talento, não é tempo mais de você ficar parado, estagnado, ouvindo profeta, profeta, profeta. Se você passar aqui, você vai ouvir vários profetas falando, hoje Deus vai abrir a porta, hoje não sei o quê. Deus vai abrir a porta a hora que Ele quiser abrir, Deus vai fazer você passar a hora que Ele quiser fazer você passar. Deus, enquanto você não souber do poder de Deus na sua vida, você vai ficar rodando igual barata tonta, ou melhor, você vai ficar rodando igual o povo do Egito. Talvez você está no Egito, o teu Egito não é caminhar em terra seca, o teu Egito não é ficar procurando o que comer, nem o que vestir. Talvez o seu Egito está aí, você passando o seu dedo nesse celular, na internet, procurando o que fazer, como fazer. Às vezes nós estamos assim, procurando o que fazer, como fazer. E eu completando, Deus falou para mim. E eu estava preocupada no ano de 2023 e eu falei, Senhor, é um processo. E eu vou ter que passar. Porque eu não vejo ninguém na Bíblia, nenhum dos seus escolhidos que não teve um processo, que não tem um testemunho para contar. Se você ainda não tem um testemunho para contar, você vai ter um testemunho para contar. E o Senhor falou comigo e eu passei. Eu creio que ainda não acabou, porque o Senhor falou que está terminando, significa que não acabou. E Ele disse só mais um tempinho, só mais um bocadinho de tempo. E eu acredito nisso, porque eu vejo a mão do Senhor agindo. Eu vejo a mão do Senhor trabalhando na minha casa, na minha
família, na minha vida primeiramente. Porque às vezes nós estamos como Pedro, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, às vezes a gente quer ser como Sara, a gente acha que a gente precisa fazer, às vezes a gente tá como Ana, só chora e não faz nada, não tem propósito no seu choro, o seu choro é vazio, o seu choro não tá subindo no coração de Deus. E quando você se coloca na posição de entender que você é a imagem e semelhança de Deus. Hoje, Deus me deu uma mensagem, achei bem engraçado. O Senhor falou assim, eu até anotei, mas eu não tenho aqui agora, tá no meu celular, vou tentar lembrar de cabeça. O Senhor falou assim, você quer ser a imagem e semelhança de Cristo? Se você quer ser a imagem e semelhança de Cristo, você tem que suportar a moldura que Ele quer colocar você. Se moldar é difícil. Se moldar o verdadeiro evangelho é difícil. Se moldar a imagem e semelhança de Cristo é difícil. Se você está vendo alguma coisa muito fácil, tenha medo. Fique alerta, porque nada é de graça. É tudo pela graça. E o Senhor falou para mim, você quer ser a imagem e semelhança de Cristo? Então suporte a moldura, porque Jesus é o carpinteiro e Ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar. Então eu quero deixar essa palavra para vocês. Não desista do teu chamado. Não desista porque talvez alguém não esteja vendo. O Senhor te vê. Sabe que Ele te vê? Ele te vê como você é. Não aquilo que você quer que as pessoas vejam, que você quer passar essa imagem. Não. Jesus te vê como você é. Jesus te vê a essência. Se você tem a essência de Cristo, se você tem esse chamado, se você tem essa disposição em falar do amor de Cristo, não fique parado, não fique pensando como ser melhor crente, como ser um missionário da última hora. Seja um missionário aqui, ó. Aproveite essa oportunidade de alcançar vidas, não sei aonde, mas em todo o tempo, em qualquer lugar, você tem esse poder. E o Senhor já te capacitou para isso. O Senhor disse, eis que te dou o poder para pisar em serpentes e escorpião. Então use esse poder que o Senhor te deu. O poder de orar, o poder de transformar vida, um poder de estar intercedendo pelas pessoas, trazendo a palavra, aquilo que o Senhor colocou. A palavra do Senhor ela é renovada, a palavra do Senhor é uma água que nunca você vai chegar no fundo dela, nunca você vai chegar. Você pode cavar, não tem fundo a profundeza da palavra do Senhor. Então, não permita que o inimigo roube aquilo que o Senhor te deu. A paz, a temperança, o controle, o domínio próprio, a mansidão. Tudo aquilo que o Espírito Santo te dá, né? Tudo aquilo que o Espírito Santo veio para nos fazer, para nos trazer esse conforto, esse consolo, para interceder por nós quando no momento que nós não temos palavras para falar, não temos como agir, muitas das vezes não sabemos nem que situações, né? Muitas das vezes eu tenho muito testemunho para contar e eu quero mesmo contar porque eu acho que é isso que edifica a nossa igreja, a comunhão, estar com o irmão, é isso, falar dos seus feitos, das suas maravilhas. Se todo mundo pudesse ter essa oportunidade de você contar o testemunho que Deus fez, as pessoas acreditariam mais que Deus ainda cura, que Jesus não foi só aquele momento que Ele veio para curar, não, o Espírito de Deus está sobre nós, o Espírito, o poder de Deus não é só para falar em língua, isso não é avivamento é você ver uma igreja sendo curada, avivamento é você ver uma igreja alinhada com a palavra, fazendo aquilo que é para fazer, aquilo que realmente tem poder de fazer, estar com a oração, palavra, a profecia chegará, né? E como se diz, a igreja sem profecia, ela se corrompe, e é verdade, ela se corrompe, ela não entende, ela não vê mais a visão de Deus, uma cena, você está vendo um cenário de derrota, mas Deus te prometeu a vitória, e quando você tem essa visão de que o que eu estou vendo não é o que realmente Deus falou para mim. Então, assim, acredite em você. Acredite em você, acredite nas promessas que o Senhor tem para você, acredite em todas as profecias que o Senhor já te entregou. Se tiver baseado na palavra dele, tome posse mesmo, guarde na tauba do teu coração, não deixe que ninguém roube
roube a sua coroa. Não deixe que ninguém roube, não deixe que ninguém atrapalhe o seu chamado, mesmo que ninguém acredite. Deus acredita em você. Aproveita esse momento. Aproveita para falar a verdade. Não é que, Eli, mas tem um monte de gente, porque o povo fica falando isso. Tem um monte de gente, agora tem isso, tem aquilo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é todo mundo. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Você é moldado, você tem a digital de Cristo. Se Deus te chamou para fazer, faça. Mas tem um monte de gente. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus falou para você fazer, você vai fazer. Você vai plantar, você vai cavar poço, vai beber da água, vai dar de beber. Mas é terra seca, não importa. Deus te chamou para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Não importa, Ele chamou 12 discípulos, mas os 12 não eram igual. Cada um tinha o seu chamado, cada um tinha a sua função. E muitas das vezes, você está chamando Ele porque você se acha mais santo do que Ele. Porque ao presente aos olhos de Deus, todos nós somos iguais, ninguém merece nada. É tudo pela graça. Você não mereceu nada. Fulano não está merecendo mais do que você, nem você mais do que fulano. Você é o que Deus quer que você seja. Então seja aquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Eu quero orar por você. Agora eu quero cumprir o meu chamado. Orar por você, orar pela tua casa, orar pelo teu chamado, orar, não pare, não desista, o processo não acabou, né? Assim como Deus fala, porque a palavra corta dos dois lados, a gente quer parar, a gente quer desistir, mas por obediência, vamos até o fim como Jesus. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele reconheceu que ele não foi à terra para fazer a vontade dele, mas ele foi para fazer a vontade de Deus. E eu amo essa passagem no Getsemane, porque quem gosta de orar sabe do que eu estou falando. Às vezes nós começamos a orar quebrada, às vezes a gente começa a orar sem direção, parece que não vai fluir a oração. Mas é nisso, quando você dobra o seu joelho, o Senhor chega e o Espírito Santo diz à sua igreja, e diz a você que é a igreja do Senhor. Ele fala, eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Eu estou fraco para orar, não tenho força para orar. Dobre o teu joelho, deixa o Espírito Santo orar por você. Se você não tem palavra, leia a palavra do Senhor. Isso vai te trazer ânimo, isso vai te ligar ao céu. Eu quero deixar para vocês essa palavra e entender que a oração é muito importante. Trazer uma visão do céu, trazer uma visão divina é importante. Saia da terra. A visão da terra se corrompe, mas a do céu ela é eterna. A do céu ela tem vida, ela tem direção e ela tem poder. Usa o poder que Deus já te deu. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar poder. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar poder, para você entender que Ele veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor grandioso, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, neste momento eu quero apresentar, Senhor, a minha vida, Pai, diante do Senhor. Pai, que nós venhamos entender o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, Senhor. Pai, que nós venhamos entender, Senhor Jesus, Pai, que tudo é para Ti, Senhor. Pai, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos separou com um propósito, Senhor. Meu Pai, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem direção, nós estávamos, Senhor Jesus, realmente sem o Senhor. Mas o Senhor, Pai, veio até nós, quando nós levantamos a nossa mão, reconhecemos ao Senhor, nos arrependemos, meu Pai, de passar tanto tempo sem conhecer aquele que nos formou no ventre da nossa mãe. Pai, neste momento eu quero pedir, Senhor, que o Senhor vá de encontro a cada um dos meus irmãos que se encontra, Pai, ouvindo esta mensagem. Pai, eu não sei que horas essa mensagem vai chegar no coração dele. Mas eu sei, Senhor, que a palavra tem direção certa e que a palavra, Senhor, ela traz ânimo. Uma palavra, Senhor, com direção, meu Pai, ela acha o alvo, ela acha o coração e ela guarda, Senhor, essa palavra. Pai, eu peço neste momento que aquela pessoa que está ali, Senhor, como estava ali Jesus no Getsemane, Senhor. Meu Pai, querendo desistir do chamado, querendo desistir, Senhor, daquilo que o Senhor chamou, mas por obediência ao Senhor, Pai, ele se pôs. Meu Pai, ainda que ele chorou, ainda que ele gemeu, ainda, Senhor Jesus, que gotas de sangue, Senhor, porque quando nós oramos, nós sabemos do poder, Senhor, da oração. Aqueles que ainda não sentiu, Senhor, a orar, sentiu desenvolvimento, Senhor, em oração, falando com o Senhor, conhecendo a Tua palavra, conhecendo os seus feitos, Senhor, diante do Senhor, como Jesus
Jesus ali no Getsemane falou: meu Pai, Senhor, eu te peço neste momento, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer. Às vezes nos falta palavra, Senhor, para orar, para interceder, mas que o teu Espírito, Senhor, que o Senhor deixou sobre nós. O Senhor diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o Espírito Santo desceu sobre nós, Pai, e ali nos deu poder. E ali nos deu autoridade, Senhor. Pai, eu peço neste momento, com a autoridade a qual o Senhor já distribuiu sobre a minha vida. Pai, eu peço neste momento que o Senhor também visite essas pessoas. Que elas possam entender que até Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele teve um momento de fraqueza, onde ele mesmo orou ali, Senhor, com toda a força dele. Ele clamou ao Senhor, vendo, meu Pai, a dificuldade, e ele entendeu, Senhor. Meu Pai, que todavia seja feita a sua vontade, meu Pai, e não a dele. Ele entendeu, Senhor, que ele veio para cumprir um chamado. Meu Pai, quando estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos separou, o Senhor nos capacitou para este dia, para este momento, para este dia chamado hoje. Eu não sei que horas nem momento essa pessoa vai estar ouvindo, mas eu peço, Senhor, que as forças do Senhor, Pai, verdadeiramente, Senhor, se aperfeiçoem na fraqueza dele. Aonde ele está agora deprimido, aonde ele está tentando, Senhor, muitas das vezes ficar, meu Pai, paralisado, Senhor, não tem força para levantar da sua cama, não tem força para sair da sua casa. Eu peço neste momento que o Senhor possa visitá-lo, Senhor, com esse poder, com o poder do Espírito Santo que nos põe de pé, Senhor. Pai, eu sei, Senhor Jesus, que a nossa carne é fraca, a sua palavra nos diz que a carne é fraca, mas que o Espírito do Senhor está pronto. Meu Pai, eu peço que o teu Espírito, Senhor, coloque de pé. Pai, eu te peço neste momento, visita essa casa. Visita essa família, visita, Senhor, este seu servo que foi escolhido, separado em meio à multidão. O Senhor tirou ele do meio desta multidão, Senhor, aonde estava apenas sentado, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Mas o Senhor, em meio, Senhor, a essa multidão, o Senhor olhou para ele e o Senhor o chamou para fazer a grande obra. Aí eu peço neste momento, Senhor, que ele venha somar no teu reino. Que ele não venha, Senhor, adentrar as suas portas, Senhor, com as mãos vazias, Senhor, porque teve medo, porque teve, Senhor Jesus, um orgulho próprio, Senhor, porque ele pensou primeiramente o que o homem ia pensar dele, sabendo, Senhor Jesus, o que o Senhor já tinha falado a respeito dele. Pai, eu peço neste momento que o Senhor aviva a sua obra neste coração. Aviva, Senhor Jesus, a sua palavra, as suas promessas na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste teu escolhido, Senhor, que o Senhor chamou para esta grande obra. Pai, eu te peço neste momento, Senhor Jesus, cura as feridas que precisam ser curadas. Meu Pai, passa do teu bálsamo, Senhor Jesus, em palavras que chegaram ao coração, Senhor. Meu Pai, que muitas vezes não sai da mente, meu Pai. E eu peço neste momento, Pai, limpa este pensar. Limpa essa mente, limpa, Senhor Jesus, Pai, de toda a opressão. Meu Pai, Ele pode mais. Ele é, Senhor Jesus, aquele quem o Senhor diz que Ele é. O Senhor diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Meu Pai, não deixe que o ladrão, Senhor, da alegria, meu Pai, roube, Senhor Jesus, essa palavra, Senhor, a qual o Senhor já nos disse. Meu Pai, eu peço neste momento, vai de encontro, Senhor. Vai de encontro, Senhor, porque se Ele é, Senhor, ou se ela é, Senhor, a coluna desta casa, onde ela dobra o joelho, onde ela ora, onde ela fala, meu Pai, contigo, Pai, ela fecha a brecha, e por amor dessa filha, e por a oração dela, e pela intercessão dela, o Senhor tem guardado essa casa, tem ungido portas, telhados, meu Senhor, tem guardado a entrada, tem guardado a saída, porque ela tem edificado ali, como diz o Salmo, Senhor, 127, Senhor. Ah, Pai, o Senhor nos diz, Pai, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia aqueles que edificam. Ah, Senhor, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Pai, eu peço neste momento, guarda essa casa, guarda, Senhor Jesus, essa cidade, guarda, Senhor Jesus, esse estado, esse país. Eu não sei onde ela está, eu não sei onde eles estão, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é dono de toda a terra, Senhor. O Senhor guarda, Senhor Jesus, aqueles que te conhecem, aquele que conhece a tua palavra, aquele que medita, Senhor, na tua palavra de noite, aquele que entende, Senhor, que há poder na palavra, há poder na oração, meu Pai, aquele que te chama, aquele que conhece a tua voz. O Senhor disse, Pai, assim como foi lido em Lucas 11, Senhor, nós estamos aqui batendo, nós estamos aqui pedindo, Senhor, buscando o Senhor enquanto se pode achar. Meu Pai, eu sei, Senhor Jesus, que pessoas precisam de libertação, precisam de cura, precisam de arrependimento. Meu Pai, não é o homem, mas é o Senhor, meu Pai, que morreu na cruz do Calvário, Senhor, para nos trazer, Senhor Jesus, essa esperança de saber, de poder estar frente a frente com o nosso Deus, o Senhor, nosso advogado fiel, onde o Senhor julga as nossas causas, onde o Senhor nos apresenta o Espírito Santo, aonde nos alerta daquilo que está certo, aquilo que está errado, aonde nos direciona, Senhor Jesus, através da tua palavra. Pai, eu te peço neste momento que o Senhor visita, Pai, essa pessoa, visita essa casa, dá sabedoria, dá entendimento, Senhor. Dá, Senhor Jesus, para que eles possam entender, compreender, Senhor, o tempo do Senhor, para que eles possam remir, Senhor, o seu tempo
para que eles possam te adorar e engrandecer o teu nome, que não seja somente, meu Pai, uma adoração de domingo, mas que seja uma adoração constante nos seus lares, na sua casa, conhecendo a tua palavra, Senhor, e não indo somente para um culto para receber, mas sim para prestar um culto de agradecimento, meu Pai, falar dos seus feitos, falar das suas maravilhas, porque ainda o Senhor cura, porque o Senhor ainda liberta, e o Senhor ainda salva, e o Senhor transforma, Senhor, o Senhor não mudou, Senhor, que nós possamos usar esse poder que já nos foi dado, Senhor, para transformar a nossa vida, transformar a nossa casa, transformar, Senhor Jesus, Pai, tudo aquilo onde o Senhor colocar as nossas mãos e a planta dos nossos pés, que nós possamos ver desta água, Senhor, e dar desta água, que é a tua palavra, que é a presença do Espírito Santo, para que haja verdadeiramente o avivamento, quando todo mundo estiver alinhado conforme a tua palavra, conforme o teu querer, em obediência e adoração a ti, Senhor. Pai, eu peço neste momento, Senhor, cumpra o teu querer nas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Obrigada por Deus guardar o coração de vocês, para que vocês possam ouvir ainda essa palavra. Eu sei que quem endurece o coração do homem é Deus, porque Ele tem um controle nas mãos. Às vezes a gente não entendemos, oramos, buscamos salvação para pessoas, nós buscamos tentar mudar alguma coisa com a força das nossas mãos, mas não é assim. É no poder da oração. Se você conhece o poder da oração, dobre teu joelho e fale com o Senhor. Não é por muito falar que o Senhor ouve, mas um coração aquebrantado. Tem coisas que você pensa para o Senhor e Ele age. Vai ser a forma como você fala com o Senhor e quem você conhece, se você conhece a voz de Deus. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Compartilhe essa mensagem. Deixe o seu like, deixe o seu obrigado, deixe o seu comentário. Vamos melhorar cada dia, porque é para isso que nós estamos aqui. Se você não gostou, não tem problema, não importa. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que você não se cale, porque se você se calar, as pedras clamarão, diz o Senhor. Então, não se cale. Amém? Faça a sua obra, que é a obra que Deus colocou nas suas mãos. Louve, ministre. Ao momento do louvor, ministre. Louve, adore ao Senhor. Conte o que Deus fez na sua vida. Conte os milagres que o Senhor fez na sua vida. Conte o seu testemunho. Sim, conte o seu testemunho. Sabe por quê? Porque é no seu testemunho que almas vão se converter ao Senhor. Tem pessoas que precisam ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas que precisam ouvir os feitos do Senhor. Ninguém mais ouve feitos do Senhor. Talvez você seja esse canal para falar do seu testemunho aqui nas redes sociais. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você foi escolhido. Amém? Because you too. Porque você também. Porque Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. E um ótimo dia chamado hoje para você. Amém?